Oi, gente. Boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Vamos chegando aqui para o nosso segundo encontro. Deixa eu só fixar aqui. Perfeito. Vamos falar um pouquinho mais hoje desses elementos do fracasso que nos levam lá para o nosso sucesso. Oi, Lô, boa noite, minha amiga. Tudo bem? Seja bem-vinda, Júlia. Boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite, gente. Vamos chegando aí, vamos puxando as nossas cadeiras, vamos sentando, respirando, se olhando, para que a gente possa acessar esse lugar onde a gente vai destruir essa ideia de fracasso, onde a gente vai conseguir acolher aqui dentro da gente cada experiência nova, cada experiência não exitosa neste lugar onde a gente começa a construir, a partir do resultado dessa experiência, o nosso sucesso individual. Como vocês têm me acompanhado aqui, a gente tem feito aí uma série de lives. Nesta semana, de ontem até sexta-feira, sempre às 19h30, a gente está trazendo essa temática de como o fracasso nos conduz, nos leva, permite que a gente acesse o nosso sucesso. Ontem a gente falou um pouquinho do papel da coragem dentro do fracasso, para que a gente continue se motivando, vivenciando, revivendo, traçando rotas novas dentro das nossas experiências para chegar nesse sucesso. Hoje nós vamos falar que o fracasso é parte do processo. Fracasso é parte do processo. Sem essa sensação, sem essa experiência não tão exitosa, não existe uma evolução verdadeira dentro de cada um de nós. Quero também lembrar vocês, ontem eu liberei um presente para quem estava aqui comigo, né? Então, ontem, quem digitou sucesso aqui nos comentários recebeu o e-book da nossa série de lives do mês passado. Eu decidi manter este presente aqui. Então, hoje... Oi, Léo, seja bem-vindo. Então, hoje, quem estiver aqui conosco... Luciano, meu amigo, saludos! Então, hoje, quem também estiver aqui comigo e escolher receber esse e-book que traz 5 chaves do sucesso e 5 elementos sabotadores do sucesso, digita sucesso aqui e vai chegar aí na tua DM para que tu possa fazer uso desse material, que é a nossa live do mês passado. Hoje a gente vai falar, reforçando, a gente vai falar do fracasso como sendo um ingrediente, uma parte, uma observação bastante importante para que a gente se direcione para o nosso sucesso e principalmente para que a gente não tenha medo de usufruir dele. E o que eu sempre falo aqui... Oi, Anne! Boa noite, que saudade, minha amiga! E como eu sempre falo aqui, sucesso é um lugar individual. Cada um de nós vai traçando a sua rota para o sucesso. Cada um de nós vai fazendo o melhor uso das suas sensações de fracasso para continuar se desenvolvendo e caminhando para os seus êxitos. Então, sucesso não é aquele lugar, aquele pódio, né, onde está tudo resolvido e solucionado. Sucesso é essa constância. Oi, minha amiga, boa noite, seja bem-vinda. Sucesso é essa constância, onde todos os dias eu faço um pouco mais. Onde a cada novo amanhecer eu descubro dentro de mim mais ferramentas, mais condições, mais consciências para aproveitar a minha vida da melhor maneira possível. Sucesso não é ponto de chegada. Sucesso é trajetória. Sucesso é caminhada. Todo dia um pouquinho mais, todo dia um pouquinho mais, todo dia um pouquinho mais. E o meu sucesso,
ele não deve ser medido pela régua das outras pessoas. Eu também repito sempre aqui que cada um de nós tem essa métrica do seu sucesso. Então, eu não preciso medir sucesso com a mesma régua que a Ivete Sangalo mede o sucesso dela, né? Ela tem a maneira dela de olhar para o sucesso, as condições, o trabalho, os lugares. E isso é também um direito e uma permissão minha. Olhar para o meu trabalho, olhar para todas as coisas da minha vida e ser feliz com o que eu posso fazer hoje aqui. Quando a gente traz esse elemento fracasso... Oi, Ale, boa noite! Quando a gente traz esse elemento fracasso para dentro do sucesso, é para que a gente entenda que esse fracasso não existe. Que a minha ideia de fracasso provavelmente está atrelada ao lugar que outra pessoa chegou. Talvez um advogado mais bem-sucedido, uma fonoaudióloga mais bem-sucedida, um mentor mais bem-sucedido. Tem uma Lô aqui também, né? Outra mentora e psicanalista mais bem-sucedida. Então, cada um de nós vai só traçar o seu processo. Cada um de nós precisa olhar para dentro. Para onde estão os meus sonhos? Quais são os meus direcionamentos? Quantas experiências eu estou vivenciando? E como eu estou ultrapassando os meus limites diante das minhas experiências? Não existe fracasso. E depois do fracasso, também tem uma outra ideia ainda mais pesada, que é o julgamento de ser fracassado. E nenhum de nós tem ou precisa manter em si esses julgamentos, esses auto-julgamentos. Cada um de nós tem tempo. E todos nós temos muito tempo para reconstruir, recomeçar. Ontem eu trouxe aqui alguns exemplos, né, de situações de fracasso. Um relacionamento afetivo que terminou. Um emprego onde eu me desliguei ou fui desligado. Às vezes, relações conflitantes de pais e filhos. Nada disso é fracasso. Tudo isso é degrau para novas experiências. Então não tem fracasso. O que tem é experiência. Experiência constante. Quando a gente olha para o fracasso como parte do processo, é importante considerar duas perguntas. Assim como ontem, hoje nós também temos aqui duas perguntas para expandir a nossa consciência sobre como nós estamos abrindo espaço de importância para o fracasso e diminuindo o espaço de relevância do sucesso. As perguntas de hoje são: atenção. Responde aí dentro, tá? Responde aí dentro para mim, para ti, ou pode responder aqui também para mim nos comentários, que a gente vai engrossando o caldo dessa nossa conversa e desse nosso encontro breve aqui para falar de fracasso como parte do sucesso. Oi, Maria, seja bem-vinda. Fracassar para você é um sinal de fraqueza? Quando tu acessa aquela consciência, não deu tão certo, não fui tão assertivo, não entreguei tanto quanto deveria. Oi, Mari, boa noite, seja bem-vinda. Fracassar para você é sinal de fraqueza? Essa é uma das perguntas. Conforme o que tu vai sentindo aí, te comunica aqui comigo, vai comentando que a gente vai expandindo e ampliando o nosso bate-papo. E a segunda pergunta, para a gente trazer um pouquinho mais de consciência sobre o sucesso, é: qual fracasso foi essencial para você vencer uma determinada batalha? Quando a gente se mantém dentro dessa energia de fraqueza, significa que a gente está se vendo como um fracassado,
tá reconhecendo que fracassou. Em contrapartida, quando eu me posiciono olhando para o fracasso como algo essencial para uma vitória que aconteceu depois, significa que eu já estou mais propenso, preparado, adaptado para acessar sucesso o tempo todo. Quando eu acolho essa fraqueza e digo que o fracasso se deu por causa daquela fraqueza, por causa daquela não tentativa, eu estou mais tendencioso a me achar fracassado. Em contrapartida, quando eu entendo que aquele relacionamento que não deu certo, quando eu entendo que eu precisei mudar de trabalho para crescer, evoluir e me desenvolver, quando eu percebo que eu dei alguns passos para trás para continuar me desenvolvendo e indo, né, em direção ao meu futuro e ao meu desejo, aí sim eu tô mais consciente deste meu sucesso individual. É bom lembrar, para que a gente chegue nesse sucesso individual, a gente vai percorrer várias experiências e nem todas a gente vai ser exitoso. Não vai ser vitorioso o tempo todo. Não vai agir assertivamente o tempo todo. Tá tudo bem errar. Tá tudo certo recomeçar. O importante é não se sentir errado diante daquela experiência. E mais importante ainda é entender que é essencial, em alguns casos, não acertar o tempo todo, mas caminhar para acertar logo ali, na outra tentativa, na outra oportunidade. Falando de tentativa, oportunidade, fracasso, sucesso individual e continuidade, eu quero trazer um exemplo do Thomas Edison, o cara que inventou a lâmpada, né? Se ele se sentisse na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, 50ª tentativa, se ele se sentisse um fracassado, e se ele tivesse desistido, talvez hoje a gente nem conseguisse se ver, porque estaria tudo escuro aqui, não teria lâmpada, né? Então, os estudos que a gente tem nos trazem que ele tentou aí mais de 1000 vezes. Trocou o fusível, trocou o vidro, trocou o fio, trocou o elemento, enfim, ele foi tentando, em inúmeras vezes, em 999 vezes, ele não acertou. Mas em nenhuma dessas 999 vezes, ele se viu como um fracassado. Ele se viu como alguém incapaz de cumprir com o seu grande desejo, com o seu sonho e com o seu objetivo, que era criar a lâmpada. Então, graças a ele, nós temos hoje aí, né, LEDs e 1000 informações, mas isso tudo começou lá atrás, dentro de um processo bem artesanal, onde esse cara, em nenhum momento, se viu como um fracassado e onde ele usou os não acertos como uma motivação para evoluir até o acerto. Então, quando a gente fala que o fracasso é parte do processo e quando a gente reforça, sem ele não há evolução verdadeira, é para que a gente acolha cada vez mais os nossos movimentos de fracasso. Aquele relacionamento que não funcionou, as atitudes que eu tive num outro relacionamento que fizeram com que eu aprendesse e me desenvolvesse para, neste momento de relacionamento novo, eu ser mais consciente e caminhar com mais facilidade para o meu sucesso. É só quando eu experiencio e acesso consciência. É só quando eu experiencio e acesso uma nova consciência que eu chego no meu sucesso. E de novo, sucesso individual é o teu lugar. É onde tu está em plenitude, é onde tu vive em paz. É naquele momento onde exatamente as coisas estão todas num lugar mais confortável de existência. Sucesso individual
também não é um lugar onde parece que a gente vive num conto de fadas. Não. Lá no meio do sucesso, também tem um pouco de dor. Também tem novas experiências. A gente também pode se sentir fragilizado, vulnerabilizado. Faz parte. Não é lá, né? Esse lugar da divina presença, onde eu sou perfeito e harmonioso. Não. Mas neste caminhar, nessa trajetória, tem constantemente a consciência de que eu posso fazer mais, de que eu devo fazer melhor e que eu posso continuar considerando o resultado das experiências que eu tive antes. Sucesso individual é essa junção, onde eu também olho para o fracasso sem excluí-lo, onde eu também incluo o meu eu novo, né, que vem depois de cada uma dessas experiências, e principalmente é onde eu entendo que tudo é possível, que tá tudo bem e que tá tudo certo o tempo inteiro. De novo, vamos dar uma olhadinha para essas questões que expandem a nossa consciência sobre o tema de fracasso como sendo parte do processo de sucesso? Te pergunta aí. Fracassar para você é um sinal de fraqueza? Quando tu percebe aí dentro de ti, não alcancei êxito, o que vem embaixo dessa energia? Qual é a vibração que vem embaixo disso? Né? Será que eu já me reconheço a ponto de me acolher nessa experiência onde eu não tive êxito e fracassei? Ou será que eu ainda estou num ponto de julgamento onde eu acho que não fiz o melhor que deveria? Quando todos nós, o tempo inteiro, estamos oferecendo o melhor que nós podemos, em todas as circunstâncias. Oi, meu compadre, boa noite, seja bem-vindo, boa noite, boa noite, boa noite. E a outra pergunta, que também é para a gente expandir um pouquinho mais de consciências aqui dentro da gente, sobre fracasso, sucesso, sucesso individual e aprendizado. A outra pergunta é: qual fracasso foi essencial para vencer uma batalha? Qual fracasso foi essencial para que nós pudéssemos vencer as nossas batalhas? Aqui, a Lô está contribuindo com a gente, né? Aprendemos desde criança que é ruim errar. E assim o fracasso seria traduzido como meu valor, sendo que isso não é uma verdade. E é exatamente isso. A nossa ideia, né, Lu, de olhar para o fracasso, de olhar para o sucesso, de juntar esses dois temas, essas duas energias, essas duas consciências, é para que a gente vá expandindo o tempo inteiro. Que errar é parte do processo, sim, de aprendizagem. Que não tem nada de errado se eu não conseguir, talvez, atender às expectativas que alguém tinha a meu respeito, né? E quanto mais expectativas nós vamos criando sobre tudo e sobre todos, parece que nós nos tornamos mais rígidos diante dessa flexibilidade que é poder errar. Porque a gente tem que ter o direito de errar, a gente precisa aprender com os fracassos para que o sucesso ele chegue, ele seja percebido, ele seja usufruído. Porque quando a gente falha e quando a gente erra, parece que tudo o que a gente mais quer é se esconder e esconder os efeitos daquilo. Quando, na verdade, o que a gente mais deve fazer é o contrário. É olhar para a experiência que um fracasso, que um erro, que um defeito, que um problema nos traz, para que a gente aprenda a lidar com aquilo e para que, principalmente, quando aquilo se repetir, se assim acontecer, a gente já tenha mais mecanismos, a gente já tenha mais repertório de sentimentos, emoções, pensamentos e ações,
para que a gente não se fira mais tão profundamente. E aqui, a gente está falando com pais, com mães, com tios, padrinhos, enfim, que a gente possa levar aí para os nossos pequenos esse direito do erro, que a gente possa acolhê-los quando eles erram e que a gente principalmente demonstre através de exemplos o quão importante é se acolher na falha, o quão importante é utilizar esses mecanismos e ferramentas que o fracasso nos traz para que a gente vá para o sucesso. Então, olhar para ti nesse lugar de vulnerabilidade e acolhimento diante dos teus fracassos é mais importante do que exigir do filho, da criança, do educando, do mentorado, enfim, né? É mais importante demonstrar essa energia que está aqui dentro, para que a outra pessoa receba isso, para que ela possa acolher isso e perceba que está tudo bem, que eu errei, que eu não entreguei o meu máximo, que eu não fiz aqui exatamente, talvez, tudo o que eu devesse fazer, mas esse não êxito me traz experiência. E o nosso tema de hoje, ele fala muito sobre isso, né? O fracasso é parte do processo. Sem o fracasso, não há uma evolução verdadeira. Não significa que a gente tenha que fracassar para evoluir. Mas significa que quando a gente acolhe o fracasso, a gente recebe uma grande lição. Desde criança, nos dizem que é ruim errar e fracassar. Aqui agora, a gente quer desmistificar, a gente quer destruir essa crença. Errar é parte do processo de sucesso. Errar é parte do nosso grande processo de sucesso. Oi Mari, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, boa noite, boa noite. A gente está chegando ao fim aqui, né, dos nossos encontros. Oi Dani, boa noite minha amiga. É um encontrinho breve mesmo, para a gente conversar sobre alguns temas. Nesta semana a gente está falando como o fracasso nos leva ao sucesso. E a gente tem em cada um desses dias um tema menor, mais reduzido, para a gente focar nesse assunto, expandir um pouquinho, trocar um pouquinho de figurinhas e ir embora. Então, todos os dias desta semana, das 19h30 às 20h, a gente vai se encontrar por aqui. Ontem eu dei um presente para quem estava aqui comigo, que é o e-book das nossas lives do mês passado. Então, se tu tá por aqui agora e tu deseja receber esse e-book, esse material, que é um apanhado do que nós falamos no mês passado, Sabotadores do Sucesso e Chaves do Sucesso, se tu escolhe receber, digita aqui sucesso, somente sucesso. E aí tu vai receber esse e-book lá e a gente vai conversando. Perfeito, perfeito. Maravilha, é isso aí, né, Lô? Reflexões o tempo inteiro. Olhar pra gente sempre como agentes modificadores de consciências. Porque todos nós somos. Oi, Mai, boa noite. Todos nós somos. E todos nós temos contribuições para fazer uns com os outros o tempo inteiro. Aquela experiência que parece que foi fracassiosa ou de não sucesso, ela com toda certeza contribui para o teu sucesso. Não é só o relacionamento que não deu certo, não é só a tentativa de sociedade que não funcionou, não é só a mudança de um lugar para outro, não é só a alternância de carreiras. Em todos os lugares em que nós estamos inseridos, sempre existem experiências que podem nos conduzir para o sucesso. E aqui a ideia é destruir essa rigidez da energia da palavra fracasso. Não existe fracasso. Existem tentativas, existem oportunidades, existem possibilidades. E o quanto mais eu posso confiar em mim, o quanto mais eu posso usar essas experiências, mais eu caminho em direção ao meu sucesso individual.
De novo e por último, sucesso individual é uma construção. Não é um pódio, não é um ponto de chegada, não é uma reta final. Sucesso individual é construção. É ser feliz todos os dias, é se divertir todos os dias, é alcançar novas metas, novos sonhos, novos objetivos todos os dias. É fazer o bem, oferecer o bem, sentir o bem aqui dentro todos os dias. Para nossa frase de encerramento de hoje, lembrando que o fracasso é parte do processo. Sem esse fracasso, não existe uma evolução verdadeira. Então, para a gente encerrar o nosso encontro de hoje, mais uma reflexão. Quem não se permite errar, se recusa a crescer. Errar é o preço que pagamos para evoluir. Quem não se permite errar, se recusa a crescer. Errar é o preço que pagamos para evoluir. Então, que nós não tenhamos mais resistência sobre essas experiências que nos geram uma sensação de fracasso, mas que, na verdade, são componentes imprescindíveis para o nosso sucesso. Amanhã a gente se encontra aqui, 7h30, e amanhã a gente vai falar um pouquinho que sucesso é um feedback. E aí a gente vai aprendendo a fazer esses feedbacks e vai alinhando a nossa rota de uma maneira cada vez mais leve e confortável para chegar no nosso sucesso individual. Lembra, o teu sucesso é teu, porque tu é um ser grandioso, porque tu é um ser individual, infinito, e aí dentro de ti cabe tudo. Mas é preciso essa individualidade. É o teu sucesso, são os teus sonhos, são os teus objetivos, as tuas metas, é o que te faz feliz, que vai te mover constantemente para o teu sucesso individual. Boa noite, gente. Gratidão pelo nosso encontro de hoje, pelas trocas. Repito, digita sucesso aqui nos comentários que tu recebe aí o nosso e-book da nossa série de lives do mês passado. Um beijo. Até amanhã. Fique em paz. Tchau, tchau.